dinheiro chega, mas vai embora com facilidade. É isso que você está vivendo? Vamos lá, vamos trazer umas experiências aqui, né? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Raquel Carreras, reprogramadora mental. E esse é o meu terceiro vídeo de uma jornada de vídeos que eu resolvi trazer aqui para vocês, falando sobre autoconhecimento, desenvolvimento emocional e espiritual, falando sobre lei da atração, neurociência, enfim, falando sobre esse autoconhecimento que a gente precisa aí praticar na nossa vida. A minha intenção aqui no YouTube é trazer todo esse conhecimento e, claro, práticas, exemplos, exercícios para vocês praticarem, né, como ferramentas na vida de vocês. Então compartilhe esse vídeo e bora lá, né, para a expansão da consciência, expandir a sua consciência para entender por que você está vivendo a vida que você está vivendo, né? Então o tema de hoje, eu trouxe esse tema, né, eu já fiz algumas lives falando sobre isso lá no Instagram, porque a vida financeira, prosperidade, quando a gente fala em dinheiro, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, né? E as pessoas me procuram muito para as sessões de reprogramação mental, enfim, e um dos maiores temas e foco das reprogramações mentais realmente é dinheiro. Falta de dinheiro, prosperidade, né? Então vamos lá, como as emoções afetam sua vida financeira? Então esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E para falar sobre vida financeira, eu tenho que falar muita coisa, né, que está por trás aí da sua mente inconsciente, do seu subconsciente. Porque, na verdade, nós, seres humanos, né, nós somos 5% mente consciente. Mente consciente é, eu tenho que pagar uma conta amanhã, eu tenho que levar meu carro para consertar, eu tenho dentista, meu chefe tem uma reunião, enfim, meus filhos na escola. É mente consciente, é o dia a dia, a rotina, que você tem controle. Subconsciente ou inconsciente, né, são os 95%, nós não temos controle. Então imagina você não ter 95% do controle da sua vida. Porque muitas das vezes o que você está fazendo, o que você está falando, como você está agindo em relação, claro, o tema aqui é dinheiro, né, financeiro, né, enfim, vem deste lugar aí, desse subconsciente, de alguma memória, de um gatilho que você tem, de uma relação com dinheiro no passado, de um desemprego, de uma experiência traumática em relação ao dinheiro. Então, a pergunta é, o que te impede de prosperar? Talvez você não tenha essa resposta. O que me impede de prosperar? E muitos de nós não temos a resposta. O que me impede de prosperar? Porque eu me esforço, eu fiz vários cursos, eu já, né, me foquei na minha área profissional, eu tenho até clareza do que eu quero, mas enfim, eu não consigo prosperar. O dinheiro chega, mas vai embora com facilidade. É isso que você está vivendo? Vamos lá, vamos trazer umas experiências aqui, né, da vida financeira. Talvez o dinheiro chegue para você com facilidade, você ganhe bem, você tem um retorno financeiro no seu trabalho, várias fontes de renda, mas ele sai como água, né? Ele sai com muita facilidade, né? Talvez você receba pouco dinheiro na sua vida, você não consegue, você tem um teto, parece que você colocou um teto, um limite financeiro, então você não sai daquele valor, né, na sua vida. Você recebe aquilo e você não consegue ter uma prospecção maior, você não consegue ter independência financeira. Talvez você viva ainda na casa dos seus pais, porque você não consegue fazer dinheiro por conta própria. E eu vou te dizer por que isso acontece, né? Muitas das vezes, pessoas que são empreendedores, donos do próprio negócio, o negócio fale, ou então o sócio traiu. Eu tenho experiências em relação à vida financeira, né? De que foi enganado, roubaram, enfim. E por que isso acontece? Por causa desse subconsciente. Por que você não consegue prosperar? É o seu subconsciente que te leva nessa condição, né, de escassez, através de crenças. Crenças e experiências que você traz do seu núcleo familiar com traumas sobre dinheiro. Por exemplo, né, se você foi criado numa ambiência onde o seu pai, você assistiu, viveu, experienciou seu pai desempregado, o seu pai perdeu tudo e você ficou com medo também, né, de viver uma vida com menos, dinheiro contado, comida contada. Outra experiência que você pode ter vivido, traumática, você ficou desempregada por muito tempo, ficou dependendo de pessoas para sobreviver, ou talvez você tenha sido traído, enganado várias vezes na sua sociedade, se abriu e fechou a empresa, se abriu e fechou a empresa e todas elas você foi traído. Então,
O que acontece é que o seu subconsciente, ele entende o seguinte, a sua mente foi programada, né? Bom, eu não consigo, não é para mim. É uma mentalidade que acaba virando uma mentalidade sem prosperidade. Então você não consegue alcançar, você não consegue chegar, né, num outro patamar financeiro, não consegue criar riqueza, não consegue sucesso, porque a sua mente consciente está programada para viver assim, porque você acredita nas crenças que não são verdades absolutas, né? As famosas crenças limitantes. A gente tem muita crença sobre dinheiro. Muitas das vezes a gente foi criado, né, e não é criticando a religião, mas às vezes você foi criado numa ambiência em que isso não era muito religiosa e passa para você a seguinte crença, né? Crença, né? Qualquer crença, qualquer área, mas vamos falar de dinheiro. Olha, dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, ou os ricos prosperam porque eles roubam, né? Eles não são honestos. Talvez você tenha essa crença enraizada, talvez você nem acredite muito nisso, ou você valide isso, né, na sua vida. Não, mas isso é uma história da minha mãe, é o jeito que ela pensa. Mas você tem isso no seu subconsciente rodando. E quando você tem esse programa rodando, né, de que sucesso é só para os ricos, eu nasci numa família pobre, eu vou morrer pobre. Quem sou eu, né, para fazer dinheiro? Eu vou repetir a história da minha família. Então eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque eu não quero que as pessoas falem mal de mim, porque eu tenho dinheiro. Enfim, são crenças limitantes ou crenças sabotadoras que fica rodando aí no seu sistema, fica rodando na sua mente consciente. Então, muitas das vezes eu pergunto, e aí, o que te impede de prosperar? E a pessoa, não sei. E eu estou te dando essa resposta, entende? Porque eu estou abrindo, expandindo a sua consciência para você entender que se você não está prosperando, que se você não está fazendo dinheiro, o dinheiro chega e vai embora com facilidade, porque talvez você tenha aí crença de não merecimento, que você não é merecedor. Então você está sempre, o seu subconsciente, a sua energia, né, a sua vibração, está sempre atraindo dívida, boleto para pagar, e aí quebra o carro do nada, e aí a sua casa, sei lá, desaba o teto da casa, você tem que consertar a casa. Então, porque a seu subconsciente está te levando a essa condição de viver na escassez. E eu quero que vocês entendam o seguinte: muita gente tem a mentalidade próspera, abundante, e muita gente vibra na mentalidade escassa. Quando eu falo em escassez, claro que escassez não é só falta de dinheiro, né? É falta de saúde emocional, física, enfim, mas a gente está falando de dinheiro, de prosperidade financeira, vida financeira. Escassez é falta de. Então, se você está vivendo falta de dinheiro na sua vida, falta de sucesso, falta da sua empresa prosperar, crescer, olhe para as suas crenças. Eu tenho uma frase maravilhosa que te faz, né, leva você a se questionar, e eu quero trazer esse questionamento para você. Se você não está tendo resultado na sua vida financeira, olhe para as suas crenças. Muitas das vezes você vai falar para mim, mas qual crença? Eu não estou nem consciente, eu não estou nem sabendo que crença é essa. E nesse momento você vai precisar realmente de uma ajuda para a gente entender qual é a causa raiz da sua vida financeira estar como está. Entendam que tudo vem dessa mente consciente, do seu subconsciente. Então, eu preciso dizer algo muito importante aqui para... Qual é o objetivo do canal? É expandir a consciência, né? Além de trazer conhecimento, experiência, enfim. De que a abundância, que a prosperidade, ela está na sua mente. E se eu te dissesse que para você ser próspero e abundante, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa entrar em decisão, você precisa entrar em permissão, você precisa decidir ser próspero, porque muitas das vezes você não quer ter sucesso porque você tem medo. Medo se você vai dar conta. Vê se faz sentido para você. Faz sentido para você de que talvez se eu tiver sucesso, se a minha empresa prosperar demais, eu vou ter muitos funcionários, isso vai me dar uma dor de cabeça, eu não vou ter tempo para meus filhos, e aí, né, eu não vou entrar em permissão. Então, o sucesso, o dinheiro, a prosperidade, ela entra primeiro por uma permissão sua, uma decisão, né? E eu sempre trago essa consciência de que o seguinte, o universo, ele é extremamente abundante, você cria a sua realidade o tempo todo. Então, tudo o que está acontecendo à sua volta agora, nesse momento da sua vida, em relação à escassez, à falta de, né, os BOs, as dívidas, as questões financeiras, vem desse lugar do subconsciente, mas você cria a sua realidade também através da sua mentalidade, né? Se eu tenho uma mentalidade escassa, se eu estou fortalecendo essas crenças limitantes, sabotadoras, se tudo que eu sinto, penso e falo, né, eu vou atraindo cada vez mais disso. Então, quando você pensa em dinheiro, vamos lá, um exemplo, quando chega um boleto para pagar, né? O
que vem de emoção? Sente aí no seu coração nesse momento. O que você sente nesse momento quando o boleto chega? Você sente gratidão por ter dinheiro para pagar? Aí você vai estar vibrando numa frequência elevada. A gratidão, ela é abundância. Quando eu vibro em gratidão, eu sou uma pessoa abundante, porque eu já sou grata. Às vezes eu não tenho nem aquele dinheiro naquele momento, mas eu já estou sendo grata porque o dinheiro vai chegar. Entende qual é a diferença da mentalidade escassa para abundante? Quando você tem mentalidade abundante, você é grato mesmo não tendo dinheiro, porque você já está criando o seu eu do futuro próspero e abundante. Então é uma questão de mentalidade. Nós somos o que nós vibramos, nós somos o que nós pensamos. Então, se você acha que você vai ficar igual o seu pai e sua mãe, que você vai morrer igual o seu pai e sua mãe, que você vai repetir a família, que tudo que você está sentindo sobre dinheiro é de baixa frequência, medo, preocupação, insegurança, enfim, tudo que você está falando sobre dinheiro, ai, eu não tenho dinheiro, ai, meu Deus, mais um boleto para pagar, ai, como é que eu vou fazer para pagar no final né, do mês? Se você vibrar dessa forma, mais disso você está atraindo para você, porque nós atraímos o que nós somos. E aí eu quero dizer o seguinte para você, que o universo é extremamente abundante, que a sua versão, né, abundante, próspera, com dinheiro, enfim, pagando suas contas e sobrando dinheiro, né? Ela já existe. Você precisa criar essa realidade para você, né? Através da mudança de mentalidade, ressignificando essas crenças que você tem sobre dinheiro, né? Através de várias ferramentas que a gente usa na programação neurolinguística para mudar a forma de pensar. Então, nós somos co-criadores, a gente co-cria o tempo todo, né? Quando eu falo co-criador, é que você cria com Deus. É isso que eu quero dizer, ou com o universo, acho que você acreditar, entende? Então você é co-criador, porque a abundância, ela já existe, a sua versão pagando os seus boletos, né, eliminando suas dívidas, realizando os seus sonhos. O que é muito importante que você entenda que o dinheiro ele serve para quê? Vamos lá, vamos trazer uma reflexão aqui. Quando a gente pensa em dinheiro, né, na sua vida, o que você está vivendo, o dinheiro serve para quê? Principalmente, né, 4 situações, né, 4 tópicos que eu quero trazer aqui para vocês. Para sua segurança, pagar o seu conforto da sua casa, pagar as suas contas, para sua segurança mesmo, né? Para os seus sonhos, para viver seus sonhos, né? Para você realizar os seus sonhos. É para isso que o dinheiro serve, para ajudar pessoas. Porque quanto mais dinheiro eu tenho, eu posso ajudar pessoas. Se eu tenho uma empresa com 40 funcionários, eu estou ajudando essas famílias. Né? Então, o dinheiro ele serve para realizar sonhos, para sua segurança, para ajudar pessoas, seja no núcleo familiar, uma empresa sua que cresce, né? E principalmente liberdade. Dinheiro, prosperidade, vida financeira é próspera, né? Abundante é liberdade, gente. Liberdade de você ir e vir. Liberdade, de repente, sair de um casamento que você está aprisionada por causa do dinheiro. Talvez você, mulher que esteja me ouvindo, esteja nesse casamento pelo dinheiro, porque você não trabalha, porque você não tem seu dinheiro, porque você não fez uma vida, né? Não tem a sua conta bancária, você não tem a sua liberdade de poder ir e vir. Talvez você esteja presa num relacionamento abusivo porque você está presa por causa do dinheiro, você não tem liberdade financeira, você é dependente, além de emocional, financeira. E por que eu estou dizendo isso? Porque os maiores motivos, né, e focos de tratamento que eu, né, trato as pessoas que chegam até a mim é pelo dinheiro. Um dos maiores motivos, por incrível que pareça, gente, é o dinheiro, a saúde emocional, claro, muita ansiedade, dependência emocional também, é um dos maiores motivos das minhas terapias, né? Das pessoas me procurarem, mas a dependência financeira e emocional, né? A financeira te leva numa condição de você estar sempre preocupado com o futuro, você está sempre ansioso, e aí você começa a baixar sua frequência. Né? Porque eu já falei aqui nos outros vídeos e vou trazer aqui para vocês também. A gente tem, né? A gente vibra em emoções o tempo todo, tudo é energia no universo, né? E a gente é vibração pura. O tempo todo a gente está oscilando em emoções, a gente está ali medo, culpa, vergonha, ansiedade, tristeza, daqui a pouco preocupação, né? Insegurança, daqui a pouco eu estou lá na alegria, entusiasmo, gratidão pela vida, coragem, enfim, a gente oscila e é natural que a gente oscile nessas emoções mesmo, né? Então a gente precisa prestar atenção no que a gente está vibrando. Então, eu sempre falo, né, sobre quando eu falo em dinheiro,
Eu sempre digo o seguinte, existe uma matemática, que eu criei nessa matemática, né? Isso é uma coisa minha, né? Olha, existe uma matemática da abundância, tá? Vocês querem saber qual é a matemática da abundância? É quando eu vibro no amor, né? Quando eu vibro no entusiasmo pela vida, pela alegria e pela gratidão. Quando eu estou vibrando nessas elevadas frequências, quando eu estou sendo grata, mesmo que o dinheiro não chegue, mesmo que eu não tenha realizado ainda, mas eu estou sendo grata. Gratidão é igual fé inabalável, né? Acreditar em algo que ainda nem aconteceu. Então, quando eu estou vibrando na gratidão, na alegria e entusiasmo pela vida, mesmo com os BOs, né? Com as pedrinhas no meio do caminho. E quando eu tenho amor, né? Amor pelas pessoas, amor por mim mesma, autoestima, eu sou uma pessoa abundante, eu tenho uma mentalidade abundante. Então, essa é a matemática da abundância. E, ao contrário, você pode estar vibrando na matemática da escassez. O que é a matemática da escassez? É quando você está vibrando na reclamação, na vitimização e no julgamento. Pessoas que são vítimas, pessoas que estão sempre reclamando, pessoas que estão sempre se vitimizando, procrastinam, vivem em autossabotagem. Essas pessoas têm uma mentalidade escassa, elas estão vibrando na escassez. Então, presta atenção. E aqui eu trago, né, esse questionamento, uma reflexão para você que está me ouvindo. O que você está vibrando? No julgamento? Está sempre julgando as pessoas, está sempre julgando o rico. Tem gente que está sempre julgando o rico, né? Está julgando as pessoas que prosperaram, aí sente uma inveja, porque tem uma inveja branca, né? E tem uma inveja que não é tão branca assim. É aquela inveja branca, é aquela que você deseja ser igual àquela pessoa. Nossa, aquela pessoa, ela me motiva, né? Eu quero modelar aquela pessoa para minha vida, né? Aquilo é uma motivação para eu conquistar, para eu ter também, porque eu quero viver essa vida. Mas talvez você esteja num julgamento muito diferente disso, né? Talvez você esteja aí na vitimização. Ah, quando o país melhorar, quando eu tiver aquele aumento, quando eu receber aquela herança, quando eu pagar minhas dívidas. Esse quando pode não chegar ou demorar tanto a chegar que você está vivendo o momento presente com essa mentalidade de escassez. Entende? Então você precisa elevar a sua frequência, vibrar na gratidão, mesmo ainda não acontecendo o que você deseja. Vibrar nessa frequência elevada, né? De amor, vibrar nessa frequência de gratidão que eu falei aqui, né? Entusiasmo e alegria pela vida. Então, essa é a matemática, tanto da abundância como da escassez. Isso é aqui, eu trago aqui para vocês expandirem a consciência de vocês, porque o objetivo, né, do canal é a gente expandir a nossa consciência, sair desse lugar de vítima. O que é a expansão da consciência, Raquel? Sair desse lugar de vítima, começar a prestar atenção nas minhas emoções, começar a sair desse lugar, dessa ambiência que você está frequentando, porque a prosperidade também, ela pode não estar acontecendo na sua vida por diversas formas. Por exemplo, uma delas são as crenças, né, que eu falei aqui no vídeo, no início do vídeo, as crenças de não merecimento, de capacidade, aí você entra em autossabotagem, eu não mereço, eu não sou capaz, as crenças que você traz, realmente em relação a dinheiro, vida financeira que você viveu lá no núcleo familiar, enfim. Talvez você esteja vivendo um lugar de que você não se acha merecedora, né? Outra questão também que não faz você prosperar é você não entrar em movimento. Quando você entra numa autossabotagem, você começa a procrastinar e você engaveta o projeto que está lá um tempão para você realizar. Você sabe o que você precisa fazer, que você precisa botar a mão na massa, e você faz o quê? Você deixa para lá, você não entra em ação, você não se movimenta, você entra nesse lugar de zona de conforto. O que é a procrastinação? Ai, vai dar muito trabalho. Você fica nessa zona de conforto, então a sua vida não vai transformar. O que eu preciso? Vamos lá, traz aqui para a consciência. O que eu preciso fazer no meu ambiente de trabalho para prosperar mais, ou para ter aquela promoção, ou na minha empresa? O que eu preciso mudar? Gente, isso vai trazer muitos questionamentos e muitas inseguranças, é natural. Mas você vai precisar entrar nessa reflexão. Talvez você não esteja entrando na reflexão porque você está na zona de conforto, você tem medo de enfrentar a sua realidade. Entende? É isso que acontece. Você precisa ter a coragem. Contrário de medo é coragem. Coragem para olhar para a sua empresa, para o seu negócio, se você é autônomo, né? Eu sei que eu sou autônoma, eu sei o desafio que é ser autônomo, né? Porque tem desafios em ser CLT, né? E você ser autônomo. Tem os prós e contras em tudo que você escolher para a sua vida. Então você precisa entender o que eu preciso fazer, como eu posso melhorar, como eu posso prosperar, né? E faça essas perguntas e você vai expandindo sua consciência.
Entra no silêncio, entra nessa gratidão, elevando a sua frequência sempre e liberando e ressignificando essas crenças para você começar a mudar sua mentalidade de escasso. Então, muitas das vezes você não está prosperando porque você está presa em crenças limitantes, como eu falei, você está procrastinando, você entra num lugar de zona de conforto. Outro também, né, é muito importante trazer aqui para vocês, é o padrão da sua ancestralidade, da sua linhagem materna e paterna. Muitas das vezes você está preso na sua família. Você pode estar repetindo o pai que faliu, você pode estar repetindo uma mãe que é dependente financeira a vida toda, né? Você pode estar repetindo pessoas da sua família, pessoas que ganharam e perderam tudo. Então, padrões que a gente repete. A gente chama isso de herança genética, né? A gente tem uma herança genética no nosso DNA, está correndo aqui nas minhas células, né? Então você pode repetir, por exemplo, uma doença, né? Doenças hereditárias. Então, na vida financeira é a mesma coisa. Você pode estar repetindo uma vida financeira escassa dos seus antepassados, da sua linhagem materna e paterna. Você é 50% pai, 50% mãe. Então você tem uma herança ali materna e paterna, não é? Então, outro fator muito importante que contribui é o medo do novo. O medo do novo, você ter a coragem, né? O medo é o que paralisa. Quando você tem medo do novo, olha, eu entrei na seguinte consciência, eu tenho aqui a seguinte consciência, isso aqui que eu estou fazendo não está me dando dinheiro, eu tenho que ter a coragem de assumir isso dentro de mim. Não está dando dinheiro, isso aqui não está me... Eu estou infeliz aqui, isso aqui não é meu propósito, acabou. Eu vou partir para outra história da minha vida, para outro propósito, claro que isso tudo com muita cautela, né, gente? Com toda a organização financeira que você puder fazer aí, né? Se você tiver uma reserva, né? Tem muita gente que não tem reserva financeira, então presta atenção, né, sobre tudo isso. Então é medo do novo, medo de mudar, ter coragem de ir para a vida. Muita gente tem medo da ação, de agir, né? Medo de ir para a vida. Se você está com medo de ir para a vida, e aí na terapia a gente fala o seguinte: quem tem medo de ir para a vida precisa olhar para o pai, porque é de lá que está vindo essa relação, essa energia. Isso é um assunto terapêutico, depois eu trago em outros vídeos, esse medo de ir para a vida de onde vem, o medo de baixa autoestima vem da mãe, isso tudo, né, energeticamente falando, sistemicamente falando, vem desse lugar, tá? E é da sua criança ferida, mas isso é para outro vídeo, né? A gente vai falar sobre isso aqui também. Eu tenho uma jornada aí de vídeos para gravar com vocês. Então, outro fator que contribui para você estar nessa escassez, né? Vivendo a vida financeira que você está vivendo, falta de organização financeira, investimento, entender sobre investimentos, sabe? Reservar um dinheiro para você investir todo mês, organização financeira, planilha financeira, aquelas planilhas que você coloca lá dos seus gastos. Então, são vários fatores que leva você a viver nessa condição financeira que você está. Então, por isso eu trago, né, esse tema, né, como o emocional afeta a minha vida financeira, são as suas emoções. Talvez você não esteja ali fazendo uma planilha para se organizar, porque você está se distraindo, gastando seu dinheiro todo, porque você não quer olhar para os seus BOs, entende? Aí você fica procrastinando, fica na zona de conforto. Por isso que eu trago a consciência de que as emoções que é o grande motivo de você viver a escassez ou a abundância. Então, a mentalidade, né, as emoções, a frequência, o que você vibra, né? Outro motivo também de você estar vivendo, né, a vida financeira que você está vivendo, e eu trago essa reflexão aqui, né? Como é que você está vivendo? Como é que está a sua vida financeira hoje? É autoconhecimento. Autoconhecimento é entender sobre sua história, entender quem foi seu pai e sua mãe, que está tudo bem se você viveu ali pobreza, miséria, escassez, se está tudo bem que você venha de um lugar em que faltou, mas você pode fazer diferente. Você pode liberar e ressignificar seu passado, você pode entrar nessa permissão de fazer diferente, né? Você pode ser uma pessoa diferente, você pode ter sucesso sim. Tudo é possível, né? Você pode ser a pessoa mais rica da sua família, e por que não? E lembra, dinheiro serve para ajudar pessoas também, não? Então, quando você tem mais dinheiro, né, você pode ajudar mais pessoas, né? E uma coisa muito importante para falar aqui para vocês sobre dinheiro, que o dinheiro ele é uma frequência, tá? Ele é uma energia, é uma troca, né? Muita gente coloca o dinheiro como maior do que ela própria. O dinheiro, ele não é maior do que você é maior do que o dinheiro.
É muito desafiador entender isso, né? É meio uma metáfora. Você é maior do que o dinheiro, então você não pode entrar nessa permissão de que o dinheiro é maior do que você. Por exemplo, uma dívida que chegue, um boleto que chegue para pagar, uma empresa que está falindo. Não, eu sou maior do que isso, eu sou capaz. Porque se eu fui capaz de chegar até aqui, né? Se eu comprei essa casa, realizei alguns sonhos, por que eu não sou capaz de mudar a minha rota? Tenha coragem de mudar a rota. Muitas das vezes, no meio da sua jornada e no meio do seu caminho aí, né, financeiro, a gente está falando de dinheiro, você vai precisar mudar a sua rota, você vai precisar ter coragem de ir para o novo, você vai precisar ter coragem de olhar, né, para as suas frustrações. E eu sempre digo o seguinte, né, isso está no livro lá de Napoleão Hill, um dos livros que eu li de Napoleão Hill, que são tantos, né, livros, eu sempre vou estar falando aqui de um livro, né, o Napoleão Hill diz muito claramente que o fracasso depende do ponto de vista. Talvez aquele fracasso momentâneo seja a grande virada para a sua vida. Então não existe fracasso, existem momentos que você vai aprendendo com aquilo ali, né, que são grandes aprendizados para a sua evolução e para o seu sucesso lá na frente. Então talvez você esteja fracassando aqui agora, e vai depender muito do ponto de vista, né? E ele não considera fracasso, né? É uma experiência que faz você acordar, ou faz você se movimentar, ou faz você mudar, refletir sobre o que você está vivendo. Isso é muito importante, queria trazer essa consciência aqui para vocês. Então é isso, esse vídeo foi talvez um dos maiores temas assim que provocam na gente várias emoções e reações, porque falar de dinheiro é muito desafiador e é um dos focos de tratamento assim que eu tenho muito, né, atendido pessoas sobre questões financeiras na minha reprogramação mental. E se você gostou desse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas. Vamos fazer aqui desse canal agregar valor, ajudar no seu autoconhecimento, na sua expansão da consciência, no seu desenvolvimento emocional, espiritual, mental. Esse é o meu objetivo aqui. Então compartilha se fez sentido para você. Coloca aqui na descrição o que você achou do vídeo, o que você pensa, qual é o seu maior desafio hoje na vida financeira. Em alguns vídeos eu vou trazer mais exercícios, eu estou pensando em fazer também, trazer meditações para vocês, para auxiliar também na jornada, para elevar a frequência, mudar esse mindset, né? E para a gente expandir cada vez mais a nossa consciência. Então, agradeço aí, compartilhe o vídeo e até a próxima. Namastê. Gratidão.